Fizemos o que devíamos fazer. Quero saudar uma vez mais os sacerdotes concelebrantes aqui presentes, Padre Gladstone, o Padre Marcelo e o diácono Marco Túlio. Sejam bem-vindos uma vez mais. Os nossos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, leitores que estão aqui servindo ao altar. Quero acolher também você, devoto peregrino da Mãe Aparecida, presente nesta Basílica Histórica. Uma vez mais, seja muito bem-vindo. E você que está rezando conosco pela TV Aparecida, pela Rádio Aparecida, onde quer que você esteja, a mensagem, o abraço de Nossa Senhora chegando até você, até a sua vida, por meio da Rede Aparecida de comunicação. Aqui da casa de Nossa Senhora, estamos sempre unidos a você, sempre rezando também por você que está aí sempre conosco, através da Rede Aparecida de comunicação. Meus irmãos e irmãs, nós celebramos hoje com a Igreja a memória de São Martinho de Tours, este bispo que viveu lá no século IV, que tanto contribuiu para a evangelização lá naquela região da França, na Europa, um homem que viveu um bonito processo de conversão. E é interessante como, às vezes, quando a gente olha para a vida dos santos, a gente acaba se esquecendo, do caminho de conversão que eles passaram. São Martinho deixou de ser um soldado o exército romano, para então se entregar à caridade, para se entregar ao serviço de Cristo, para se tornar um missionário, uma testemunha do Evangelho de Cristo. E o que encantou justamente São Martinho, e o que encanta na vida dos santos e santas, é justamente essa descoberta de que é no serviço humilde que nós encontramos a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. E é por isso que Jesus sempre insistia muito, que é no serviço humilde que nós vamos nos sentir plenos, que nos sentiremos muito unidos ao Pai. As leituras que escutamos nesta terça-feira nos falam a respeito deste caminho que nos faz justamente ir de encontro com a vontade de Deus para nós, que é justamente a vida plena. A primeira leitura, por exemplo, uma passagem do livro da Sabedoria, começava com uma frase muito forte, dizendo: Deus criou o ser humano para a imortalidade, o fez à imagem de sua própria natureza. Olhem, vejam, como essa frase é algo que nos faz refletir muito sobre tantas coisas, sobre a nossa própria existência, Às vezes nós ficamos preocupados com o que é imediato, com as coisas urgentes, e aqui a palavra de Deus nos lembrando: olha, não se esqueça de que você é chamado à imortalidade, você foi criado à imagem do próprio Senhor. Então lembrar-se disto ajuda-nos a parar para refletir e deixar talvez de priorizar o que é dispensável, o que não é essencial. Às vezes facilmente a gente vai deixando que ocupe na nossa vida aquelas coisas que não são importantes, que vão ocupando lugar na nossa vida, o que não é importante. Então lembrar-nos sempre disto: somos chamados a vida que Deus planejou para nós. E a primeira leitura lembrava ainda de algo
que nos conforta bastante nessa leitura, é uma das passagens mais reconfortantes do Antigo Testamento. Quando ouvíamos, que a vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. De novo, aqui olhando às vezes para as adversidades que passamos, e talvez seja você que esteja vivendo neste momento uma situação de angústia, de dificuldade maior. É importante que nestas ocasiões nos lembremos justamente disto que ouvimos: a vida dos justos está nas mãos do Senhor, nenhum tormento os atingirá. Somos de Deus, pertencemos a Deus, e sendo de Deus, temos que ter sempre esta serenidade e esta certeza de que Deus não permite que se perca nada do que é dele, nada do que saiu do seu coração. Viemos de Deus, e isto deve ser a certeza da nossa alegria, nosso conforto. Isso deve nos confortar e nos sustentar nas nossas lutas diárias, nas nossas dificuldades, nas batalhas que enfrentamos, sempre nos lembrar de que pertencemos ao Senhor. E Jesus no Evangelho vai dizer aquelas palavras que parecem palavras um pouco pesadas, a respeito da nossa missão neste mundo, a respeito daquilo que nos é dado como responsabilidade, como missão. Então ele usa como exemplo a situação de um empregado que trabalha, que se dedica, que se empenha cuidando dos bens, cuidando da casa do seu patrão. E essa pessoa, quando vê o seu patrão chegando, não recebe ali nenhum reconhecimento, não recebe nenhum aplauso, pelo contrário, apenas ali a obrigação que ele tem que cumprir. O empregado continua a sua responsabilidade, a sua missão. Então assim também a nossa vida, nós não precisamos ficar ali preocupados em conquistas, com reconhecimento, com recompensas. Precisamos antes viver o nosso presente, colocando o nosso coração naquilo que nós estamos fazendo. É nisto que nós encontramos paz, é nisto que nós encontramos felicidade, é nisto que nos realizamos, vivendo com amor a missão que recebemos, vivendo com amor aquilo que nos foi confiado. E com certeza ali vamos perceber que fazemos a diferença, no que nos é dado realizar. Então quando Jesus diz, olha, será que vocês não vão dizer a mesma coisa a respeito de vocês? Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Ele não está como que desprezando o que nós fazemos. Ser um servo humilde não significa ser sem valor. Todos nós temos um grande valor para Deus, somos preciosos para Deus, valemos muito para o Senhor. Custou ao Senhor Cristo, a vida de seu Filho, custou ao Senhor a nossa vida, a vida de Cristo. Então nós somos sim muito importantes para Deus. Então não se trata de ser sem valor,
Se trata de viver a humildade, de viver o serviço humilde. Então é isto que significa ser servo inútil. Fazer o que deve fazer significa viver com humildade a sua vida, todas as coisas que lhe cabem, viver com humildade. E quando assim vivemos, nós vamos como que manifestando em nossa vida a glória de Deus, né? Que se revela nos pequenos, nos humildes, nos pobres, nos que vivem, que estão ali, né? Que se colocam diante dele com suas fraquezas. Meus irmãos e irmãs, vamos aproveitar, né, que estamos aqui hoje neste santuário, vamos aproveitar esse momento tão especial que é a participação na Santa Missa para reassumirmos o nosso caminho de discípulos de Jesus, de vivermos como servos humildes e deixarmos para trás, né, aquele orgulho muitas vezes que nos impede de colocar o coração na missão que nos é confiada, que a gente possa se entregar cada vez mais a Deus, a exemplo de nossa mãe querida, a exemplo de São Martinho de Tours, que cada vez mais possamos pertencer somente a Deus e a Ele servir com humildade. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.